Meus irmãos, um bom dia. Que hoje seja uma sexta-feira abençoada para todos. Esse dia primeiro que é hoje, né? Essa sexta-feira maravilhosa, né? Meus irmãos, hoje eu estava meditando na palavra no Salmo 91. Eu estava lendo aqui a minha Bíblia, Salmo 91, né? Salmo 91. Estava meditando na palavra. Salmo aqui, ó, 91. Então, meus irmãos, o Salmo 91 é um salmo de livramento, né? É um salmo que te tira tudo aquilo que vem te atrapalhar na tua caminhada, no teu dia a dia. O Salmo 91 é um salmo abençoado. O Salmo 91, meus irmãos, é um salmo que te livra você de qualquer peste, de qualquer enfermidade, de qualquer mal na tua vida. Por quê? Porque nós estamos diante da presença do Senhor, né? Sendo purificado pelo Pai. Pelo Pai Todo-Poderoso que está sobre nossa vida, né? Estou aqui ajeitando a cadeira, meus irmãos, né? Poder ficar na posição certa. Então, meus irmãos, o Salmo 91 é um salmo que te livra de qualquer peste, de qualquer enfermidade, de qualquer mal na tua vida. Por isso que nós estamos aqui diante de um Deus que é querido em nossa vida, um Deus que pode tudo. Se a gente estamos na presença do Senhor, meus irmãos, a gente pode tudo que a gente quer na nossa vida. O diabo fica soprando nossos ouvidos às vezes, falando que a gente não vai conseguir vencer, que a gente não vai conseguir passar pela primeira etapa. Meus irmãos, se a gente tem um Deus conosco, nós já passamos pela primeira etapa já. Não estou indo para a segunda etapa da vitória, meus irmãos. Não adianta o inimigo pelejar contra aquele que é servo do Senhor, contra aquele que Deus escolheu para caminhar nessa terra e fazer toda a obra do Senhor. Não adianta o inimigo pelejar, ele vai se levantar para cair, meus irmãos. Toda vez que se levantar contra o servo de Deus, ungido o sangue do Cordeiro, ele vai cair, meus irmãos. Pode ter certeza. Ele não vai aguentar a luz que nós carrega, a luz do Senhor, a luz divina, a luz poderosa do Pai, a luz que brilha sobre nosso rosto, a luz que brilha sobre nossa vida, meus irmãos. Ele não vai aguentar, porque ele é treva. E nós somos luz, meus irmãos. Eles são treva. Satanás é treva. E todos aqueles que seguem os caminhos deles são trevas, meus irmãos. Vai cair no precipício. Vão cair nas trevas, meus irmãos. Se continuar servindo a Satanás, eles vão cair no lago de fogo. Eles vão cair, meus irmãos, no fogo eterno, meus irmãos. Fogo da destruição. Nós que servemos ao Senhor, nosso nome está escrito no livro da vida. Pode ter certeza disso. O nosso nome está escrito no livro da vida. Porque nós fazemos todas as vontades do Senhor em cima dessa terra. Porque nós clamamos, porque nós bramos o coração do Pai. Porque nós estamos sempre diante da presença do Senhor. Firmados na rocha do Pai, na autoridade, na dignidade, na autoridade do Pai, na palavra poderosa. Porque a palavra dele tem poder, desce com toda... Eita glória! Desce com todo o poder, meus irmãos, em nossa vida. Porque nós recebemos o Espírito Santo. Porque nós fomos ungidos pelo sangue do Cordeiro. Batizados pelas águas, consagrado o ombreiro da igreja. Assembleia de Deus. Por isso que estou aqui, meus irmãos, diante da presença de um Deus que é querido em minha vida. Um Deus que pode tudo, posso tudo, aquele que me fortalece. Porque eu sempre ando com o Senhor, eu ando sempre na autoridade do Pai, na dignidade do Senhor, sempre ando com o Pai, caminho com Ele, até o altar dele, porque as igrejas, a verdade, as igrejas somos nós. Nós que somos igreja, lá é só o altar, lá é só um templo, como que fosse a nossa casa. As igrejas somos nós, meus irmãos. Nós somos igreja. Nós somos igreja do Senhor. Nós que estamos diante da presença do Pai, servindo a Ele,
fazendo toda a obra do Senhor em nossa vida. Porque Ele nos escolheu para vencer em cima dessa terra, meus irmãos. Ele nos escolheu para poder fazer somente as vontades dEle. Fazer a obra dEle em Cristo Jesus. Ele nos escolheu, dando dia que nós estávamos no ventre da nossa mãe, meus irmãos. A gente não era nem gerado ainda. A gente não era nem gerado ainda. Pelos nossos pais, pelas nossas mães, mas nós já éramos escolhidos de Deus. Deus já sabia o que nós ia ser, a hora que nós ia nascer, o dia que nós ia nascer. Deus já sabia de tudo, meus irmãos. Então, nós estamos aqui porque Deus permitiu mais um ano de vida, mais um dia de sabedoria. O diabo, todos os dias, ele me persegue. Você não tem ideia, meus irmãos. Todo dia Satanás planeja contra mim, contra a minha vida. Todo dia Satanás luta contra a minha vida. Quem sabe que Deus me levantou em cima dessa terra para fazer a obra do Senhor, porque eu sou uma bomba para o inferno, meus irmãos. A verdade é essa. Eu sou a arma poderosa de Deus que luta contra o inferno, contra as trevas. É porque Satanás sempre se levanta contra mim. Mas toda vez que ele se levantar, ele vai cair, meus irmãos, porque ele não tem poder como o nosso Deus tem, nosso Senhor Jesus de Nazaré. Satanás pode ter poder, mas mais do que o nosso Deus ele não tem. Bota isso na sua mente, na sua cabeça. Mais do que o nosso Deus, ele não tem poder nenhum, meus irmãos. Ele é um derrotado. Porque aquele que anda na graça do Pai, aquele que anda na dignidade do Senhor, aquele que anda na palavra, na autoridade do Pai, você vai ser o vencedor. Porque Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus venceu a Satanás no deserto. E nós estamos aqui também para vencer toda a perseguição maligna. Todos levando o inimigo. Tudo aquilo que vem para querer tirar a gente da presença do Senhor. Satanás jamais vai ter vitória, meus irmãos. Nós somos escolhidos do Senhor. Jamais Satanás vai ter vitória conosco, meus irmãos. Sabe por que eu falo isso? Porque nós servemos ao Senhor. Nós servemos a Jesus. Então aquele que serve ao Pai sempre vai ter vitória. Pode vir o levante que for. Pode vir a tempestade que for. Pode vir o que for, meus irmãos. Se nós escolhermos caminhar diante da presença do Senhor, a vitória é certa. Pode ter certeza. Às vezes o diabo bota dúvida em nossas mentes, em nosso coração. Mas quem reina é Jesus. Ele não pode reinar em nosso coração, em nossa mente. Só quem pode reinar é o Senhor Jesus. O diabo às vezes fica falando no teu ouvido, você não vai conseguir, não adianta. Para que a gente desista, meus irmãos. Para que nós venhamos desistir da caminhada do Senhor. Mas quando nós estiver com toda a autoridade do céu, com toda a honra, com toda a glória, com toda a purificação, eita glória, com toda a purificação do Senhor, meus irmãos, nós vamos vencer Ele. Ele às vezes bota empecilho, bota atrapalhamento na nossa vida. Fica usando pessoas para poder se levantar contra nós, meus irmãos. Mas vai se levantar puro, meu irmão. Toda vez que se levantar vai cair. Pode ter certeza, toda vez que se levantar contra o servo de Deus, contra o ungido da glória, vai cair feio, meus irmãos. Vão cair feio, não adianta. Porque o mais poderoso está conosco, do nosso lado, nos guiando, protegendo, guardando de toda cilada do inferno, meus irmãos, de toda cilada de Satanás, de todos os levantes do inimigo. Nós estamos aqui diante de um Pai, de um Deus que é verdadeiro e poderoso. Em nossa vida, meus irmãos, um Deus que pode tudo. Nós podemos tudo em nossa vida, porque nós temos Deus conosco, nós temos Jesus, o Senhor da glória, em nossa presença. Nós temos um Pai todo-poderoso em nossa vida, nos guiando, protegendo e guardando de toda a cilada do inferno, meus irmãos. A verdade é essa. Essa é a verdade que o diabo tenta esconder de nós, meus irmãos. O diabo tenta esconder a verdade do que Deus é em nossa vida. Ele tenta esconder por trás da mentira. Ele tenta esconder a verdade por trás da mentira, meus irmãos. Mas se nós somos sábios, se nós temos a sabedoria do Senhor, se o Senhor deu sabedoria, inteligência para a gente poder ter o entendimento da palavra, Ele jamais vai enganar a gente. Ele jamais vai enganar aquele que é servo do Senhor, aquele que batalha na autoridade do Pai, que luta na dignidade do Senhor.
Ele jamais